Amigos e amigas, telespectadores, mais uma vez é um privilégio muito grande contar com a sua audiência. Hoje a gente vai debater diversos temas na área do direito, a fim de que você possa ter consciência dos seus direitos e também de suas obrigações. Ao meu lado direito se encontra Dr. Elmo Gomes de Souza, juiz federal no município de Nova Friburgo, do Juizado Especial, e também diretor do Fórum da Justiça Federal da subseção de Nova Friburgo e região. Do meu lado esquerdo, a doutora Nívia Dutra Pacheco, ela que é advogada e também pertencente ao escritório modelo da Estácio de Sá. Também abrilhantando, com certeza, o nosso debate, o doutor Ramon, do escritório modelo da Estácio de Sá, também advogado. Doutor Elmo, antes de mais nada, quero agradecer a presença do doutor, que com certeza vai abrilhantar, como sempre, o nosso debate, trazendo esclarecimento aos telespectadores. Marconi, mais uma vez, sempre agradeço aqui o telespectador de a gente ter esse debate aqui, e hoje com uma maior responsabilidade, uma vez que nós temos pesos pesados aí da Estácio de Sá, mas como eu sempre digo, Marconi, eu sempre agradeço de poder participar aqui e trazer o nosso ponto de vista e as informações para o nosso público, a fim de que ele possa ter maior conhecimento e se portar de uma forma que melhor lhe condiga. Evidentemente que nós estamos aqui hoje, vamos tentar tirar algumas dúvidas aí do telespectador. Doutora Nívia, é um prazer em recebê-la em nossos estúdios. Com certeza a senhora vai brilhantar bastante esse debate na área jurídica. Obrigado, Marconi. Boa noite. Agradeço o convite, do Dr. Elmo, o seu convite. É um prazer estar aqui. Espero que a gente consiga trazer aí para a população esclarecimentos a respeito dos direitos de cada um. Havendo dúvida, pode procurar a gente posteriormente no Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Estácio de Sá. Estaremos lá para que possamos atender aqueles que nos procurarem, e agradeço mais uma vez o convite que foi feito. Doutor Ramon, é um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios, e eu queria que o senhor desse os seus primeiros cumprimentos aos nossos telespectadores. Boa noite a todos. Eu que agradeço, Marconi, pela oportunidade de mostrar o nosso trabalho. A gente que da Estácio sempre está fazendo um trabalho assistencial para o pessoal mais carente, entendeu? Que às vezes não tem condições de contratar um advogado. A gente lá no núcleo da Federal mesmo, onde a Defensoria Pública da União não presta serviço aqui em Friburgo, a gente, na medida do possível, tenta ajudar os assistidos nas questões previdenciárias e outros afetos à Justiça Federal. Então é uma oportunidade muito boa estar aqui, e eu que agradeço, Marconi. Então. Eu que agradeço a presença de todos. E, doutor Elmo, vamos falar um pouquinho a respeito da reforma previdenciária. Existe uma correria muito grande em relação àqueles que já têm o tempo ou estão se aproximando do tempo de se aposentar. Então existe uma certa loucura em termos: será que devo me aposentar agora? Será que não devo me aposentar? A questão da reforma previdenciária vai prejudicar ou não vai prejudicar? Eu sei que o senhor não tem bola de cristal, mas o senhor com certeza vai contribuir em termos de esclarecimento. Olha só, Marconi, já começamos bem. Reforma da Previdência, muita gente com muitas dúvidas. A reforma da Previdência andou meio sumida aí, pararam de falar, mas a questão da votação aí, para saber se autorizava ou não o processo em face do presidente da República, foi rejeitado, e esse tema vai certamente voltar nesse segundo semestre. Veja só, Marconi, eu preferia falar o seguinte: muita gente, parece que assim, vai haver um tsunami que vai engolir o Brasil, e só se eu ficar aposentada que eu vou me salvar desse tsunami. Parece que está havendo uma correria, uma euforia, um desespero danado. Veja só, Marconi, a primeira coisa, calma, muita calma nessa questão. As coisas feitas de modo afoita, de uma correria, sempre tende a sair de maneira equivocada, de maneira errada. Então veja, quem já tem tempo para se aposentar, nas regras atuais,
não interessa se vai aposentar hoje, amanhã, mês que vem, ano que vem. Existe a questão do direito adquirido e a própria reforma diz lá que preservam-se os direitos adquiridos. Então aquele que já tem, sei lá, 35 anos, se homem, se já tem 30 anos trabalhando como mulher, 25 anos de aposentadoria especial, esse pode ficar tranquilo. Se quiser aposentar hoje, tudo bem. Se quiser aposentar amanhã, não tem problema nenhum. O problema, vamos partir para o outro lado. Quem tem tempo insuficiente, falta muito ainda para completar, sei lá, 15 anos, a pessoa tem 20 anos, ainda falta muita coisa. Esse não tem jeito. Esse vai ter que sentar, esperar, trabalhar e sabe-se lá daqui a 10 a 15 anos se ainda vai continuar do jeito que a reforma quer. Porque o rombo está aumentando de uma maneira exponencial. Eu não gosto nem de falar em rombo porque tem discussão se é superavitária, se é deficitária. Agora, o pessoal, e esse eu acho que é a maior dúvida do telespectador, aquele que tem pouco tempo para se aposentar, falta pouco tempo, sei lá, faltam 6 meses, faltam 8 meses, falta 1 ano. Esse, se quiser se aposentar de uma maneira mais vantajosa, vai ter um pedágio? Vai ter um pedágio. Ele vai trabalhar um pouco mais, mas também não é isso que estão falando aí, que vai ter que trabalhar mais 5 anos, mais 10 anos. Não. Quem faltam aí 3 anos, vai ter um acréscimo de alguns meses. Não é essa questão toda de trabalhar mais 5, mais 10 anos. Então eu acho que nesse momento, e pedir uma aposentadoria agora, às vezes pode ser pior. Pode ser pior e ele pode ficar prejudicado, não porque o governo alterou a regra, mas porque ele pensou de modo apressado, de uma forma não calculada, e aí poder ser eventualmente ter uma aposentadoria no quantitativo menor. O senhor acha, então, em função, por exemplo, a gente acompanhou um rolo compressor em termos da rejeição da denúncia, né, promovida pelo Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, e o povo, na verdade, a opinião pública, quase 80% ou mais, era contra a não aceitação ao recebimento da denúncia. Ou seja, o atual governo não tem uma certa preocupação em termos de popularidade da expectativa da população. O senhor acha, então, que não há uma certa possibilidade de uma tirania previdenciária, vamos dizer assim, em termos de direitos, até porque a Constituição não permite certos abusos? Sim. Olha, e outra coisa, Marconi, a votação de ontem revelou, só para o telespectador, a reforma da Previdência tem que vir para uma emenda constitucional, ou seja, são necessários mais votos de maior quantidade de deputados e senadores. Pela votação que ontem teve na Câmara dos Deputados, se for realmente esses que vão votar da mesma forma na reforma da Previdência, a proposta não passa, porque eles obtiveram menos deputados se fosse para votar uma alteração na Previdência. Então também tem isso. É um futuro incerto? É um futuro incerto. E ano que vem é ano de eleição. Ano de eleição também, tem essa questão política. Então, me parece que tem muita gente aí desesperada e às vezes isso não vai passar. Ou pode passar de uma forma diferente como é proposta atual. Tá a proposta atual. Então, me parece que o telespectador, ele tem que, nesse momento, ter calma. Doutor Ramon, os principais pontos da reforma. Marconi, a principal mudança do sistema previdenciário que está para sair nessa reforma, inclusive eu adianto que são ainda em base de projeções, não há nada certo. Ainda é um projeto para ser votado, como o doutor Elmo está falando, os números que a gente está falando aqui podem ser mudados conforme o decorrer da votação, entendeu? Conforme o decorrer do andamento do projeto. Mas a principal reforma do sistema previdenciário vai ser o fim da aposentadoria exclusivamente por tempo de contribuição, que hoje seria 35 para homens, 30 para mulheres, sem limite de idade. Hoje não há um limite de idade para se aposentar.
atingindo esse tempo de contribuição, 35 para homens, 30 para mulheres, as pessoas já têm direito de aposentar. E realmente isso gera no sistema brasileiro um tempo de aposentadoria bem menor que vemos em outros países, entendeu? Fizeram uma pesquisa, tem uma média de aposentadoria de 54 anos, as pessoas se aposentam, depois as pessoas continuam trabalhando ainda, entendeu? E se essa idade em comparação com outros países, realmente é uma idade muito baixa. Então, a intenção do governo é acabar com esse tipo de aposentadoria exclusivamente por tempo de contribuição. O projeto prevê uma aposentadoria de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. E para atingir esse tempo de essa aposentadoria, seriam necessários 25 anos de contribuição para ambos os sexos. Quer dizer, a situação não é muito fácil não, né? Nunca foi. Doutora Nívia, a questão do benefício assistencial conhecido como LOAS, quem tem direito, quem não tem, eu queria que a senhora pudesse esclarecer ao telespectador que as pessoas até confundem se o LOAS é um benefício previdenciário ou se é um benefício assistencial. Bom, Marconi, o LOAS, né, que a gente chama de LOAS na verdade é a lei, né, é um benefício assistencial, né, muitas pessoas dizem, eu estou aposentado, né, eu estou recebendo o LOAS e estou aposentado. Não é isso, é um benefício assistencial que pode ser rompido a qualquer momento, desde que a pessoa não esteja mais preenchendo os requisitos necessários para a concessão daquele benefício. Então, qual é o requisito básico para a concessão do benefício? Pela lei, né, seria 1/4 do salário. Então, uma casa em que moram 4 pessoas, né, a pessoa teria que ter ganho de um salário mínimo para aquelas 4 pessoas. Isso é o que fala a lei. E o INSS ele se embasa nesse 1/4 do salário, né? O STF já decidiu que o critério seria 50% do salário, né? Embora esse critério ele não seja um critério objetivo, né? O que o juiz, quando a gente é obrigado a ingressar com a ação, quando não é concedido administrativamente, e a gente sempre orienta que as pessoas primeiro tem que fazer o quê? Tem que ir ao INSS, tem que fazer o requerimento, né? E depois, quando for negado, é que vai para o Poder Judiciário, porque muitas pessoas já procuram querendo ingressar direto com a ação no Poder Judiciário, mas a gente tem que ter uma negativa, né, do INSS para depois poder ingressar com a ação seja no juizado federal ou quem reside também em localidade que não tem o juizado federal. Por exemplo, aqui em Nova Friburgo a gente tem a Justiça Federal que tem o juizado federal onde a gente ingressa com as ações. Mas existem outros municípios vizinhos daqui, como Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, né, entre outros, que não tem a Justiça Federal, mas tem a Justiça Federal de Nova Friburgo que abrange essas localidades. A pessoa ela pode o quê? Ela pode ingressar com essa ação na Justiça Comum, né, estadual daquela localidade. Tem essa permissão para as pessoas que vão ingressar com a ação em face do INSS. Então, primeiro a pessoa tem que requerer, sendo negado, ela tem que preencher aqueles requisitos. Mas ela não precisa contribuir. Não, ela não precisa contribuir. O LOAS ele é concedido para as pessoas, né, que são idosas, né, maior de 65 anos, e as pessoas que portadoras de alguma deficiência, né? E o requisito, como eu disse, ele é um requisito que em regra seria objetivo, que seria 1/4 para o INSS, para a Justiça, né? O STJ já entendeu que é 50% do salário, mas de qualquer forma a gente, né, entrando no judiciário, o Poder Judiciário faz uma análise socioeconômica daquela família. Então, vai haver uma visita, né, de um assistente social, e a assistente social vai fazer um levantamento daquela família, porque às vezes a pessoa nem se enquadra naquele critério de 50%, mas pode ser que seja concedido de alguma forma, dependendo dos gastos que aquela família tem, né, das despesas que tem, despesas obviamente necessárias, né, não aquelas despesas que seriam despesas que a gente chama de como é que eu vou colocar aqui? Gastos que não seriam essenciais, né, para a pessoa. Então, é analisado, verificado se aquele núcleo familiar, né,
estaria realmente necessitando daquele benefício, justamente porque é um benefício assistencial, é uma assistência que o governo ele dá para as pessoas que não têm renda. Então, vai analisar aquele núcleo, aquela família e ver se realmente aquela família necessita daquele benefício, sendo que naquela família tem que ter ou um idoso maior de 65 anos, né, ou uma pessoa portadora de deficiência. Okay? Doutor Ramon, qual é a sua experiência em termos de, no primeiro atendimento, no escritório modelo, referente ao LOAS? Marconi, geralmente a gente recebe muitos pedidos de LOAS, sim, negados por INSS, entendeu? A gente, às vezes, vê muita gente que não tem não fizeram um planejamento futuro. A Nívia falou que não precisa recolher, mas sempre é recomendável a pessoa contribuir para o INSS para não depender futuramente de um LOAS. Entendeu? Esse sempre é um conselho que eu dou para as pessoas, porque futuramente chega um ponto que a pessoa não tem como se aposentar e chega um ponto também que a pessoa não tem como mais trabalhar. Chega uma certa idade, entendeu? E a pessoa vê, assim, sem uma saída de renda. E não tem 13º, né? Sem uma possibilidade de renda. Aí, a única saída dela seria o LOAS, entendeu? Mas sempre a recomendação é as pessoas contribuírem, fazer um planejamento familiar, entendeu? Porque o LOAS é realmente para aquelas pessoas que necessitam. Não é aquela pessoa que quer um conforto maior durante a velhice, entendeu? Porque quando a pessoa ainda na velhice tem a possibilidade de ser assistida pela família, cabe à família assistir essa pessoa, não o governo. Entendeu? Então, o LOAS não é para uma vida independente. Tendo a possibilidade da família ajudar, cabe a essa pessoa recorrer à família. Se for o caso, inclusive, não pedindo LOAS, até pensão alimentícia, porque é dever dos filhos assistir os pais na velhice, entendeu? Então, inclusive, né, doutor Ramon, esse tem sido o posicionamento, começou a ser o posicionamento dos tribunais agora, né, de que a família, né, vai se analisar se a família tem condições de ajudar aquele idoso ou aquele deficiente. Tendo condições, o LOAS ele não é concedido. Primeiro, a família ajuda. Depois, então, é que viria a obrigação do Estado, já que o Estado também já ajudaria com medicamentos, né, entre outros. Doutor Elmo, o benefício do LOAS, ele é permanente ou ele é temporário? Olha, Marconi, ele é evidentemente temporário. Alterando as condições e se verificando que a família já tem possibilidade de prover o sustento daquele idoso ou daquele deficiente, evidentemente que o benefício ele é suspenso. E veja só, o próprio INSS tem feito alguns casos de checagem e de cruzamento de dados. Agora, veja só, Marconi, eu queria pontuar uma coisa que o Dr. Ramon falou de uma forma muito pontual, que é o planejamento. Ele falou, olha, as famílias têm que ter um planejamento. E aí a gente vai separar a pessoa deficiente, essa aí não tem nem como ter um planejamento, mas vamos focar principalmente o idoso. A gente tem visto lá, eu tenho visto, o Dr. Ramon também com certeza, pessoas que não se planejaram durante toda a vida laboral dela e chegam no momento em que às vezes necessitam e não têm condições de arcar com uma aposentadoria ou com um plano de saúde, etc. e tal. Uma coisa que é interessante para o telespectador saber, esse LOAS não é para pessoas pobres. Elas são para famílias miseráveis, ou seja, está abaixo ainda da linha de pobreza. Então as pessoas às vezes muito confundem. Eu falei, mas eu não tenho como? Sim, mas às vezes ela é considerada uma pessoa integrante de uma família pobre e não de uma família miserável. O benefício em si é para pessoas que estão classificadas como miseráveis, que ainda mais, num aspecto econômico, mais suscetível de miserabilidade, de não conseguir suprir realmente as necessidades mais básicas. Quando eu falo necessidade mais básica, não é viajar no final do ano para algum lugar, ou é não ter comida em casa. Então veja,
Nós tivemos aí, num determinado ponto aí do nosso país, uma melhoria na qualidade de vida, mas ainda assim ainda temos pessoas muito miseráveis. E o que a gente vê são pessoas, às vezes, que têm uma condição de, pelo menos a família, e quando eu digo família, filhos, ou às vezes até mesmo pais, no caso do deficiente, com condições de suprir as necessidades. Esses aí não vão ter direito ao benefício. A Suzane do Centro, ela pergunta, doutor, se a pessoa que já saiu da linha da miséria, se ela continuar recebendo esse benefício do LOAS, ela pode ser obrigada a devolver? Olha só, se, por exemplo, vamos supor que ela venha a ter um emprego razoável, é claro que isso tem que ser analisado caso a caso. Então vamos botar um caso bem claro. Vamos supor que ela consiga um emprego, sei lá, de 2 ou 3 salários, um emprego substancial, e ela não comunica isso ao INSS, é possível que amanhã o INSS venha a cobrar aquele benefício que foi recebido indevidamente. E quando eu falo indevidamente, é a partir de quando? A partir do momento em que um integrante da família consegue angariar verba para sustento de todo mundo, inclusive para aquele idoso ou para o deficiente. Então a conta pode chegar. A conta às vezes pode chegar. Evidentemente, desculpa me estender, o doutor Ramon a doutora Nívia pode explicar isso melhor, em alguns casos o INSS vem cobrar a conta. E quando eu falo cobrar a conta, são valores altos, 30, 40, 50, 60 mil reais. Eu já vi o INSS apresentando uma conta de 60 mil reais. Por quê? Ele fez um cruzamento de dados e verificou essa questão. Nesses casos, o que recomendo é de ou procurar o escritório de prática da Estácio ou um advogado de confiança da família para verificar essa situação, se é possível ou não. Porque pode ser, o Marconi, que a pessoa pode ter recebido esse benefício achando que poderia receber. Então tem uma questão de boa-fé envolvida. E essa questão de boa-fé, o judiciário tem sido atento nessa questão. Mas não tira a dívida. Às vezes sim. Inclusive as ações nesse sentido é para declarar a inexistência da dívida. Inclusive, a análise tem que passar por aí. Por que eu digo a declaração de inexistência? No seguinte, olha, a pessoa ela ingressa em juízo ou tenta demonstrar o INSS o seguinte, olha gente, eu recebi isso, não nego que eu recebi, mas eu pensei que era devido. Então, é questão da boa-fé. Então, a pessoa recebe e fala, olha, eu achei que era. É claro que demanda de uma análise criteriosa, de apresentação de provas e tudo mais. E, nesse caso, um advogado, ele pode entrar em juízo para pedir a declaração. A gente teve um tempo atrás que o INSS fez cruzamento de dados e muita gente veio pedir no juizado a declaração de inexistência. No caso de má-fé, pode configurar até crime. É diferente. Aí é diferente. Se ela sabe e esconde isso, é um problema. Vamos supor, apenas um caso hipotético, vamos supor que a família venha comprar, um dos integrantes da família venha comprar um carro 0 km. Ora, pois, um carro 0 km não é de uma situação de uma pessoa miserável. Então, nesse caso em que o INSS possa descobrir que alguém da família comprou um carro 0 km, aí evidentemente que pode aí configurar uma má-fé. Agora, é claro que isso tem que ser avaliado por técnico, eu não estou dizendo que só no caso de comprar um carro 0 km que ele tem que devolver. Isso tem que ser avaliado caso a caso, que é a coisa mais difícil que a gente tem no direito, os colegas aqui vão concordar, que é saber o que é boa-fé e o que é má-fé. A gente tem recebido bastante casos nesse sentido do INSS estar cobrando, né, o valor que foi recebido, e aí a gente tem ingressado com a ação, tem obtido êxito na declaratória de inexistência de débito nesses casos, né, demonstrando que a pessoa de fato estava de boa fé, né, ou ela achava que podia receber, né, alguns às vezes informam alguns dados
e aí depois acaba mudando a situação, não sabiam que tinham que informar alguma outra coisa, então a gente tem obtido êxito nesses casos e aí tem realmente cancelado a dívida, o judiciário. Quer dizer, também não existe um caça às bruxas, né, doutor Rogon? E um ponto bom lembrar, caso a pessoa de má fé não pague a dívida, a lei permite futuramente ele recebendo algum benefício previdenciário, a consignação no próprio benefício, entendeu? A lei permite a consignação de até 30% do benefício. A gente vai para o breve intervalo, já voltaremos com o doutor Elmo, doutora Nívia, doutor Ramon, trazendo muito conhecimento para você em termos dos seus direitos e também dos seus deveres. Voltamos do nosso intervalo e já temos uma pergunta aqui para a doutora Nívia. Doutora, a Maísa de Conselheiro Paulino pergunta a respeito dos produtos com defeitos, com vícios, porque ela comprou um celular e o celular não está funcionando bem o software e o aparelho fica desligando. Ela queria saber quais são os direitos dela, quanto tempo ela tem para reclamar. Bom, Marconi, Maísa, essa resposta aí vai para você e para todos os demais consumidores aí que tiverem interesse na situação de produtos com defeito. Essa é a nossa maior demanda nos juizados, né? Então, a gente precisa explicar que a gente tem o juizado especial civil estadual, onde a gente tem as demandas relativas ao consumidor, nossa maior demanda é nos juizados, e até o valor de 20 salários mínimos, a pessoa não necessita da contratação de um advogado. Ela pode procurar o nosso núcleo de primeiro atendimento da Universidade Estácio de Sá, que fica dentro do fórum. Lá a gente faz a petição inicial e dá entrada na ação. E aí os produtos com defeito, então, acabam chegando lá para a gente. A pessoa que comprou um produto e esse produto apresentou defeito, a primeira coisa que ela tem que fazer é tentar entrar em contato com a assistência técnica, né? Então ela tem que verificar se tem assistência técnica no local onde ela reside. Se não tiver assistência técnica, ligar geralmente para o 0800 da assistência técnica e verificar o que a assistência técnica vai orientar para poder fazer o conserto do produto. Lembrando que muitas lojas, eles concedem o benefício se você comprou o produto. Você tem até 3 dias se o produto deu defeito, alguns falam 3, outros colocam 5, outros colocam 8 dias. Para você, o produto apresentou o defeito, você pode levar e já trocar aquele produto, não precisa consertar. Passado esse prazo, mas esse é um benefício que a loja dá, não está no Código de Defesa do Consumidor, porque às vezes as pessoas confundem, acham que isso é uma obrigação que está no Código de Defesa do Consumidor. Isso não está no Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor ele diz o seguinte, que o fornecedor do produto ele está obrigado a consertar o produto no prazo de 30 dias a partir do momento que apresentou o defeito. Então, ele tem a possibilidade de consertar aquele produto. Se o produto não tiver conserto ou se ele não consertar no prazo de 30 dias, aí ele é obrigado o quê? A devolver o valor do produto ou trocar por um produto novo. Então, essa é a regra que o Código de Defesa do Consumidor traz. A pessoa, produto deu defeito, ela vai apresentar o produto para assistência técnica, a assistência técnica tem prazo de 30 dias para consertar. Não consertou, ela pode pedir a troca do produto por um novo
ou a devolução do dinheiro que ela pagou. Okay? Então, só para a gente entender que a loja ela não está obrigada de imediato a trocar o seu produto, porque ela pode fazer o conserto. Okay? Então, mas algumas lojas dão esse benefício de você, dentro de um prazo X, né, ou 3, ou 5, ou 8, de efetuar a troca daquele produto. A não ser se tiver uma depreciação do produto em relação ao defeito, né? Sim, se o defeito for um defeito insanável, ou for um defeito que venha depreciar muito o produto, aí o que acontece? Aquele conserto, ele invalida, na verdade, o valor do produto, né? E aí sim você tem o direito à troca do produto por um novo ou a devolução da quantia paga. Aí sim. Agora, doutor Ramon, a pessoa teve um problema em termos do seu produto em relação à relação de consumo, né? Foi lá, comprou uma televisão, deu problema na televisão. Tem que ir direto para o judiciário ou deve primeiro resolver de forma extrajudicial? O Marconi, não só nessa questão, mas todas as questões da vida, entendeu? Tudo deve ter, inicialmente deve ser tentado resolver administrativamente, não só essa questão de relação de consumo. Mas essa questão, voltando para essa questão do defeito do produto, a lei prevê que tem que dar a oportunidade do fornecedor consertar pelo menos pelo prazo de 30 dias. Só a partir do momento que expira esse prazo de 30 dias que surge as alternativas para o consumidor, ou pedir o dinheiro de volta, o abatimento do preço, ou a troca do produto novo. Mas é um procedimento, inclusive a maioria dos julgados, entendeu? Que é um procedimento obrigatório, não é facultativo fazer essa questão de dar oportunidade para o fornecedor consertar o produto. Não se deve ingressar judicialmente a partir do momento do defeito. Tem que dar essa oportunidade do fornecedor tentar consertar o produto. Doutor Elmo, o Claudinei do Cônigo, ele pergunta o que é venda casada e se isso pode ou não pode. Olha só, Marconi, a questão da venda casada, ele já foi muito pior por algumas empresas realizando essa prática. Hoje está um tanto menor, mas ainda continua. Veja só, Marconi, existem certas coisas que podem caracterizar um abuso na relação de consumo. Se eu vendo para você uma mariola, eu posso ter uma caixa de mariola ou uma mariola apenas. De qualquer maneira, tudo é mariola, perfeito? Agora, eu não posso vender para você uma mariola só se você comprar um refrigerante. Exatamente, eu estou fazendo o quê? Eu estou tentando casar produtos diferentes. Ou seja, eu só vendo uma mariola se você me comprar um refrigerante. Isso é venda casada. E o Código do Consumidor não permite isso, de você condicionar, depender a compra de um produto se você também adquirir um outro produto diferente. Muitas das vezes, e engraçado, as vendas casadas, elas às vezes mudam de roupagem para tentar algumas empresas tentar ludibriar o consumidor. Na Justiça Federal, a gente tem visto, pela minha prática e experiência, a questão da Caixa Econômica Federal, perfeito? Em que ela tenta e consegue, a pessoa vai lá querendo isso, um empréstimo, ela consegue o empréstimo e a Caixa diz assim, olha só, nós damos para você 10, 20, 30, 50 mil, muito bom, mas você tem que abrir uma conta com a gente. Olha, eu estou fazendo o empréstimo e estou querendo casar também um contrato de conta corrente. Esse contrato de conta corrente tem um custo. E aí o que acontece? O banco te vende o empréstimo, aquele contrato, e passa também a cobrar valores de taxa de manutenção, tarifa de cesta, etc. e tal. A gente tem visto reiteradamente isso, uma prática da Caixa Econômica, e nós temos determinado aqui, e o Tribunal Superior tem confirmado isso, acerca da impossibilidade da Caixa Econômica vender
o empréstimo e cobrar também taxas da conta corrente. Inclusive, há uma ação em Brasília, já foi julgada em segunda instância, ainda não transitou em julgado. Isso tem efeito nacional, em que se está tentando, já obteve sucesso em primeira instância, já obteve sucesso em segunda instância, mas ainda depende de confirmações por tribunais superiores, no sentido de fazer cessar essa cobrança da conta corrente. Agora veja, Marconi, só para tentar explicar também ao telespectador, não é porque eu tenho apenas uma conta corrente que o banco não vai cobrar. Não, é outra coisa. Se eu tenho, por exemplo, conta na corrente na Caixa Econômica. Sempre vem lá, tarifa e tal. Porque eu abrir uma conta corrente para receber o salário da Justiça. São coisas diferentes. Não é porque eu tenho uma conta corrente que a Caixa não pode mais cobrar. Não é isso que eu falei. O que eu falei é que o empréstimo, é feito o empréstimo, e aí também é o tal da empurroterapia. Vamos falar bem claro aqui. Ela empurra também um contrato de conta corrente. Como pode empurrar também, a gente também tem visto isso, seguro, fazer contratação de seguro. Então ele faz o empréstimo e também faz a contratação de um seguro de vida, por exemplo. São coisas diferentes. Isso não é possível. E é até fácil o consumidor, o telespectador comprovar isso, que o contrato ele vem no mesmo dia assinado, o empréstimo no mesmo dia, o contrato de seguro. Doutor Ramon, uma pergunta do Rafael do Centro a respeito sobre superendividamento relacionado a empréstimo consignado. Qual seria a pergunta? Ele quer saber como se livrar desses empréstimos. O primeiro momento, a primeira iniciativa é tentar renegociar a dívida com o próprio banco, entendeu? Ver se há a possibilidade de fazer um parcelamento da dívida, uma renegociação, para tentar encaixar no orçamento dele, porque realmente há um limite da lei da renda da pessoa que pode ser disponibilizado para esse tipo de empréstimo. Mas a primeira iniciativa que o consumidor tem que fazer é tentar resolver com o próprio banco, se há a possibilidade de parcelar a dívida, aumentar o tempo da dívida, diminuir o valor das parcelas, mas essa seria a primeira alternativa do consumidor. Agora, doutora Nívia, questão da reforma trabalhista. Eu queria que a senhora pudesse falar a respeito de alguns mitos e dessa questão da reforma trabalhista que aconteceu, foi aprovada. Marconi, se você me permitir, deixa eu só voltar um minutinho aqui na questão da defesa do consumidor, só para alertar o telespectador que ele tem que ficar atento ao prazo da garantia. Ele não pode perder o prazo da garantia. Se o produto deu defeito dentro do prazo da garantia, ele vai procurar o órgão necessário para poder fazer o conserto, mas ele também tem que buscar o judiciário dentro daquele prazo de garantia. Senão, às vezes a gente recebe a pessoa, o prazo da garantia já acabou, ela não ingressou com a ação, e aí ela não consegue provar que o produto deu defeito dentro do prazo de garantia e a pessoa acaba perdendo aquele direito que ela teria. Então, fica atenta ao prazo de garantia, O Código de Defesa do Consumidor, ele dá o prazo de 90 dias para os produtos duráveis e o prazo de 30 dias para os produtos não duráveis, E a gente tem a garantia, que essa é a garantia legal, que a gente diz que o produto, se eu comprei um celular, a lei diz que tem que ser pelo menos 90 dias. Mas aí tem a garantia ainda do fabricante, que é geralmente até 1 ano, 2 anos, dependendo. Então fica atento sempre à garantia e guarda sempre a nota fiscal. A nota fiscal é aquela que às vezes vem e apaga. O que a gente tem aconselhado? Tira cópia, porque hoje é esse papel que você imprime nessas máquinas e aquele boleto que a gente compra lá nas lojas americanas e etc. E aquilo apaga. Então, o que a gente orienta a pessoa? Tira uma cópia, guarda a cópia junto com a nota fiscal, guarda o termo de garantia, porque às vezes no termo de garantia a gente precisa para poder olhar. Então, o consumidor ele tem que fazer o quê? Ele tem que buscar sempre se fortalecer das provas necessárias. Ligou para assistência técnica, pega o número do protocolo, anota dia, horário que você falou, com quem foi que você falou, se a pessoa por acaso te passou um nome.
toma essas precauções, porque depois a gente, como advogado, a gente precisa de tudo isso. E às vezes a pessoa, ela não tem esses dados para a gente fica inviabilizado de ingressar com uma ação, de exigir um direito que aquela pessoa tem. E lembramos, né, doutor, que a garantia estendida, ela tem, por exemplo, 1 ano que você compra, entre aspas, uma garantia estendida e mais os 90 dias do produto durável. Né? Ela passa a ser 1 ano e 3 meses. Sim. Porque muitas das vezes ele vai para dizer que está na garantia, eles dizem, não, você tinha uma garantia de 1 ano, mas você não tem mais direito. Sim, sim. Não é isso? E também, que é outra coisa, é aquela garantia estendida que eles vendem também. Casada, né? Sim, sim. Exatamente, eu não queria falar casada, mas vamos supor que ele até queira e tal. Eu não tenho muita afeição com essa venda, com essa garantia estendida, mas também é um outro produto fornecido pela empresa e é essa questão. É um produto que é vendido, um liquidificador, que eles também, o empurroterapia aí, é o seguro, são coisas distintas. Evidentemente, Marconi, quando eu falo empurroterapia aqui, eu não estou falando dos funcionários que de má fé empurram. Muitas das vezes, a gente sabe disso, quem trabalha em grande empresa vai concordar comigo, ele não está fazendo aquilo porque ele quer. Às vezes é uma política da empresa de cumprimento de metas, que a gente sabe que existe isso, e o funcionário ele é obrigado a vender essas questões que às vezes ele até acha que realmente não deveria ser feito. Então eu converso com alguns funcionários de grandes empresas e falo, olha só, eu acho que isso aqui é completamente errado, equivocado, mas a empresa manda fazer isso. Agora, o consumidor ele tem que ficar alerta e, na dúvida, procurar um advogado para tirar uma dúvida, que pode ser que aquilo não seja uma venda casada. Já voltaremos, a doutora Nívia Dutra Pacheco vai falar a respeito dos pontos relevantes da reforma trabalhista. Voltamos do nosso intervalo e vamos falar agora a respeito de reforma trabalhista. Vamos derrubar alguns mitos com a doutora Nívia Dutra Pacheco, que vai falar a respeito dessa reforma que foi aprovada pelo Congresso. Bom, Marconi, é um tema delicado ainda, né, da gente trabalhar, porque é bem recente, né, a lei ainda não entrou em vigor, né, tem 120 dias para ela entrar em vigor, então você vai entrar em vigor em novembro. O vacatio legis, né? Isso, tem aí esse período aí de vacatio legis, né, que a gente vai até para as pessoas poderem se adaptar, né, o advogado também poder analisar bem a lei, né, então é um tempo aí que a gente tem, que a lei nos dá para que a gente possa, então, entender mais ou menos o que está acontecendo. A gente sabe que a votação também foi na calada da noite, né? Foi pego de surpresa e chegou aí para a gente, na verdade, a reforma
às vezes é necessária, como em todos os países desenvolvidos, né? Mas infelizmente vem retirando alguns direitos, mas também não é esse bicho de 7 cabeças que tem se pintado aí, né? Coloquei aqui alguns pontos breves para a gente poder falar, né, a respeito da reforma. Uma questão que a gente tem na reforma é a questão da rescisão de contratos de trabalho não ter mais necessidade de ser homologada no sindicato. Então, antes, quem tinha mais de 1 ano de contrato de trabalho, se fosse demitido, né, a rescisão, ou se fosse pedido de demissão, a rescisão teria que ser feita no sindicato. Para o sindicato, Ou judicialmente. Isso, ou judicialmente, se não fosse efetivamente pago, né? Mas se tivesse ali o pagamento, né, eles iriam até o sindicato e o sindicato faria a conferência e homologaria, então, aquela rescisão, para dizer que estava tudo certo. Se a pessoa quisesse receber e não concordasse com os valores que estivesse ali, o que ela podia fazer? Uma ressalva de que ela estava recebendo, mas que ela estava discordando daquilo ali. A partir de então, da nova lei, esse termo de quitação não é mais necessário que se faça no sindicato. É um enfraquecimento, muitas vezes, para o empregado, porque o empregado, ele às vezes não sabe fazer as suas contas, né, as contas da própria rescisão, e aí não tendo uma pessoa que o auxilie, o que ele vai fazer? Ele vai lá, vai olhar, vai receber, até porque às vezes está precisando daquele valor, vai receber e aí ele vai dar o quê? Quitação. Dado quitação, assinou que está recebendo, acabou, não tem mais o que discutir posteriormente. Então, essa é uma questão, né? Vai retirar do sindicato a possibilidade de analisar aquela rescisão que está sendo feita. Um outro ponto é que agora vai ser possível um acordo para rescisão de contrato de trabalho. Então, eu quero sair. Hoje a gente tem o acordo, mas é aquele acordo assim que não é falado, né? Aí eu quero sair, eu faço um acordo com o meu empregador, mas ele faz como se estivesse me mandando embora. A gente sabe que isso existe, mas a lei não autoriza. Acaba, né? muitas das vezes, o processo criminal na federal, né? Por fraude a seguro-desemprego, falsidade ideológica. Exatamente, às vezes acaba acontecendo isso sim, né? Mas hoje a lei não permite, justamente por isso, porque a lei não permite que se faça acordo. Ou você é demitido, ou você pede demissão, né? Agora a lei vai autorizar que o empregado faça um acordo com o empregador para ser demitido, né, para ser mandado embora. E aí, mas é lógico que o empregador, ele também tem que ter o quê? Algum benefício nesse sentido. Então, a lei prevê que se a pessoa pedir para ser mandada embora e o empregador concordar, eles podem fazer um acordo, pagar só metade do aviso prévio, metade da indenização do FGTS, que seriam aqueles 40%. Então, ao invés de receber os 40%, como se eu estivesse sendo mandado embora, eu vou receber só metade daqueles 40%. As demais verbas vão ser integrais, mas a pessoa só pode levantar 80% do FGTS e não tem direito ao seguro-desemprego. Então, se eu faço um acordo com o meu patrão para eu sair, ele vai poder... Às vezes ele também já está querendo me mandar embora e eu estou querendo sair. Só que nem ele me manda embora e nem eu peço demissão. A gente vai fazer um acordo e aí ele vai me pagar metade do aviso prévio, metade daquela multa, né, que seria a multa indenizatória do FGTS, e eu só vou conseguir levantar 80% do meu FGTS depositado e eu não teria o direito ao seguro-desemprego. Ok? Com relação às férias, a gente também tem uma mudançazinha aí. Hoje, o que a lei prevê é que a gente tem 30 dias de férias, podendo ser divididos em 2 períodos, sendo que um período nunca pode ser menor do que 10 dias. Né? Então, eu posso tirar 15 dias de férias e 15 dias de férias, eu posso tirar 20 e 10, né? Eu posso dividir em 2 períodos de férias. Até por isso tem as férias coletivas, né? Tem 20 dias geralmente em dezembro e 10 dias no carnaval. Né? A lei veio prevendo o seguinte, agora eu posso dividir em 3 períodos. Okay? Sendo que um período não pode ser menor do que 14 dias e os outros 2 períodos não podem ser menor do que 5. Né? Doutor Elmo está rindo aí? Né? É um facilitador, né, para o empregador, porque ele não precisa pagar aqueles 30 dias, desembolsar aquele valor. Né? O empregado ele pode ter, então, 3 férias no ano. Né? Sendo que, lembrando bem, né,
eu só tenho direito às férias depois que eu faço 1 ano de casa, né? Eu trabalhei 1 ano, depois de 1 ano começo o meu período, né, concessivo das férias. O período aquisitivo é aquele de quando eu entrei até fazer 1 ano. Depois de 1 ano, então, o empregador ele tem até mais 1 ano para poder me pagar aquelas férias. E aí agora ele pode então dividir em 3 períodos, né? Vamos pegar aí alguns feriadinhos aí e vão colocar o pessoal de férias, né? Mas continuam sendo os 30 dias de férias, ok? 30 dias podendo ser divididos em 3 períodos. Uma outra coisa também que é importante que a lei veio trazendo, a questão do dano moral na Justiça do Trabalho, né? Hoje, que a gente chama de dano extrapatrimonial. É aquele dano, né, vamos colocar em relação de algum vexame que você passou, humilhação no seu trabalho, assédio moral, né? E ficava muito a critério dos juízes, né? O advogado faz o pedido do dano moral e o juiz analisava o caso e verificava quanto mais ou menos ele acha que vai dar de dano moral. Agora está tarifado, né? Então é assim, se o juiz entende que a ofensa é leve, são 3 vezes o último salário da pessoa. A indenização é 3 vezes o último salário. Então, se eu ganho R$1.000, eu vou ter R$3.000 de dano moral se essa ofensa foi leve. Se a ofensa foi média, são 5 salários da pessoa, como indenização de dano moral. Se a ofensa foi grave, 20 salários. E se a ofensa foi gravíssima, 50 salários. Então, hoje vai estar tarifado. Então, se eu acho que eu fui humilhada no meu trabalho, que eu passei por algum assédio e eu vou ingressar com a ação, eu vou ter que, mais ou menos, verificar se aquilo tem uma repercussão muito grande na minha vida, né? Se eu realmente fui muito humilhada, embora seja uma questão muito subjetiva, né? Porque às vezes o que é humilhação para um não é para outro, né? Mas tem essa tarifação, o juiz vai entender, esse dano que você sofreu é um dano mais leve, então vão ser 3 salários. Se foi médio, 5 salários, se foi grave, 20, se foi gravíssimo, 50, ok? Tem também, isso aqui é perigoso, isso aqui é uma coisa que complica bastante. A gente tem a possibilidade agora, a lei traz a possibilidade do empregado e empregador, no final do ano é facultado ao empregado e empregador, desde que o empregado, lógico, concorde, né, mas a gente sabe que na necessidade, às vezes, o empregado concorda, né, de, perante o sindicato, o empregado dar quitação anual de tudo o que ele teria que ter recebido naquele ano. Então, agora eu não posso deixar para reclamar depois. Se todo final de ano o empregador for comigo no sindicato, apresentar os recibos lá de tudo o que foi pago, ainda que ele não tenha efetuado o pagamento, e eu der quitação a ele, depois eu não posso reclamar mais nada, porque eu estou dando a quitação. Como a gente às vezes recebe uma quitação, né, do plano de saúde, da TV a cabo, né, que recebe lá dizendo, você não tem débito no ano anterior. Então vai ser mais ou menos isso. É perigoso por quê? Porque a gente sabe que a gente está numa relação em que existe, né, um maior poder do empregador e um menor do empregado. Então, assim, ou você assina ou você vai embora, né? E às vezes a pessoa acaba assinando e depois ela vai querer reclamar, não tem como reclamar. Okay? É uma quitação anual que vai poder ser feita pelo empregado, concedendo ao empregador essa quitação. Contribuição sindical não vai mais existir de forma obrigatória, né? Então aquele um dia, né, que a gente desconta todo ano para o sindicato não vai mais existir, a menos que o empregado ele autorize. Então, eu autorizo a descontar a contribuição sindical nesse ano. Aí vai lá e vai descontar. Se não, porque era descontado todo mês de março, abril, né? Agora não vai ser mais descontado do empregado. Acabou a contribuição sindical. E a questão do intervalo de almoço, que tem sido aí uma reclamação, né, que pode ser reduzido para 30 minutos. Né? Hoje a gente tem intervalo de 1 hora até 2, né, quando a critério do empregador, e vai poder também, por meio de acordo entre empregado e empregador, reduzir
o horário de almoço, o intervalo, né, de almoço para 30 minutos ao invés de 1 hora. Então, esses são os pontos que seriam assim, mais interessantes para a gente nesse momento. Obviamente que a lei, né, trouxe muitas outras mudanças, mas que não teriam um impacto tão grande assim com relação ao empregado. Tirando a questão do teletrabalho, que é o trabalho que agora pode ser feito em casa, que você não precisa mais ficar na empresa, né? E aí tem todo aquele controle que não vai ser abrangido pelo regime bem da CLT, né? Que muitas pessoas entendem que acaba sendo prejudicial porque você tem um prestador de serviços e aí... Tem muita coisa da facção, né? Isso, exatamente, é mais ou menos isso aí, né? Eu trabalho em casa como facção, mas aí eu também não tenho aquele vínculo empregatício, né? Aquela questão toda, e aí os meus direitos acabam sendo reduzidos também na parte trabalhista, né? Mas essa questão do teletrabalho a gente podia deixar para um outro momento, né? Porque já é uma questão que teria que explicar melhor o que seria o teletrabalho, poderia então deixar para um outro momento. Acho que basicamente esses são os pontos principais aí da reforma trabalhista. Agora, doutor depois do show aqui da doutora Nívia, o doutor Ramon falou a questão do planejamento, falando sobre o LOAS. Eu queria que o senhor pudesse explicitar ao telespectador da vigilância do trabalhador em relação a contribuição previdenciária, que muitas das vezes ele está empregado ou pensa que o patrão está contribuindo, não está. Quando vai se aposentar, chega lá, não tem contribuição. Marconi, antes de responder, só queria fazer um esclarecimento. Todo mundo que me conhece sabe que eu não sou especialista em direito do trabalho. Enquanto eu estava escutando aqui a doutora Nívia dar esse show aí de direito trabalhista, eu estava rindo aqui porque eu sou um completo ignorante em direito do trabalho. Mas tem certas coisas que eu não consigo compreender. Uma coisa que é super simples, que é férias, eles conseguem complicar mais, que é cheio de regrinha. Não, tem que ser até 15, e o outro período tem que ser, não pode ser menos de tantos dias. Enfim, bom, mas vão dizer lá que estão protegendo o trabalhador e tal. Enfim, todos os países que têm leis trabalhistas severas, eles não são desenvolvidos, mas deixa para lá, porque tem muita gente que vai me criticar. E a outra é da contribuição sindical, uma coisa que eu nunca consegui entender, quer dizer, entender eu entendo, não entra na minha cabeça de aceitação. Você vê, nós falamos sempre de imposto, que é muito alto, etc., tributo e tal, desde que seja para os outros. Se for para mim, esse imposto é bom. A contribuição sindical é mais ou menos isso. E toda uma questão de política, porque a doutora Nívia falou que não tem mais, não tem mais até hoje, né? Não sabe se é amanhã, porque tem todas essas junções políticas para voltar sobre uma nova roupagem, tá? Mas eu dou essa minha opinião porque eu não sou graças a Deus eu não sou especialista na matéria de direito do trabalho. Então pelo menos eu posso me permitir de falar besteiras, perfeito? Mas a questão da previdência, essa é mais complicada. A questão do planejamento. Veja só, Marconi, a gente fala de um monte de coisas erradas na previdência. Tem coisas erradas? Bastante. Por outro lado, a gente tem que dizer o seguinte, ainda que existam todos esses problemas de querer modificar a aposentadoria, de ter que trabalhar mais, etc. e tal, se você fizer uma comparação, a Previdência no Brasil ainda é muito favorável. Ainda é muito favorável para muitos aspectos. Então você tem carência bem reduzida para a questão de auxílio-doença, você só precisa contribuir 12 meses inicialmente, e hoje também se perder 40, mas 12 meses você já tem direito a um benefício de auxílio-doença. A questão da pensão por morte, não se exige hoje um prazo definido, se trabalhar 2, 3, 4, 5 meses, se falecer, o dependente tem direito à pensão. Tudo bem que em alguns casos hoje é 4 meses, mas vamos supor, com 2 anos trabalhando não tem problema nenhum. O seu cônjuge, o seu filho tem direito à pensão por morte. A pensão por morte para o filho, então, bem favorável. Então,
tem alguns pontos ali do trabalhador rural que não precisa efetivamente contribuir. Então tem certos pontos que são um sistema previdenciário hoje até muito favorável para um país que é. Perfeito? Agora a questão que sempre tem essa dúvida. E uma dúvida que às vezes a pessoa não tem acesso a essa informação. Hoje eu estou empregado. Estou lá trabalhando na fábrica. Eu não sei se meu patrão está recolhendo o INSS. Eu não sei se todo mês ele está fazendo, ele está tirando. Lá no meu contra-cheque aparece que está lá INSS. Mas eu não sei se esse valor ele está recolhendo para a Previdência. A pergunta é, e se eu amanhã cair doente, falecer, ter até tempo para se aposentar, se o patrão não pagou, eu tenho direito a me aposentar, ter auxílio-doença, se eu falecer, meu dependente tem direito ao benefício? E a resposta é positiva. E aí tem uma regrinha muito fácil para o telespectador guardar. Quando eu sou empregado, eu não sou responsável pelo recolhimento. Quem é o patrão. Então, aquilo que não é responsabilidade minha, eu não preciso me preocupar. Ainda que o patrão não tenha recolhido, a Previdência deve pagar o benefício e ele que vai cobrar lá do meu empregador. Perfeito? A parte mais fraca. É a parte mais fraca. Agora, em alguns momentos, a responsabilidade de pagar INSS é da pessoa mesma, do próprio trabalhador. Então, se eu trabalho como autônomo, que é um contribuinte individual, quem tem que recolher sou eu. Eu tenho essa responsabilidade. Então, quando ele atua no sentido de que é ele, a própria pessoa, ele tem que recolher, é até fácil, ele vê lá o que pagou e o que não pagou. Agora, naqueles casos, prestador de serviço, tomador de serviço, que a empresa, tomador de serviço, que a própria empresa tem que pagar, o empregado, principalmente o empregado, quem tem que fazer o pagamento é o empregador. Então, ele não precisa ficar preocupado. Empregado doméstico, a mesma coisa. Quem tem que fazer o recolhimento é o empregador. Nesses casos em que outra pessoa é que tem essa responsabilidade, eu não preciso ficar preocupado. Porque através de... Pode até ter um outro desde percalço. Que ela tenha o vínculo, exatamente, né? Tem que ter o vínculo. Tem que ter sempre o vínculo. Tem que ter a carteira assinada. Tem que ter a carteira assinada e tudo mais. É claro, se não tiver a carteira assinada e efetivamente prestou o serviço, ele vai ter que entrar na Justiça do Trabalho, reconhecimento, etc. e tal. Mas a gente vê muito no setor de primeiro atendimento, o Dr. Ramon vê isso direto lá, a pessoa ela fica preocupada com isso, mas não precisa ficar não precisa ficar preocupado. Tendo lá o vínculo certinho e tal, independe se recolheu ou não tem problema nenhum. Doutor Ramon, depois da explanação do doutor Elmo aqui, a questão brilhante, né, sobre o previdenciário, a questão da contribuição, que traz muita dúvida, né, insegurança ao trabalhador, referente à contribuição previdenciária. Essas situações, como o doutor Elmo falou, como que o doutor enfrenta no dia a dia? Essa questão das pessoas que têm um vínculo trabalhista, tá com a carteira assinada direitinho, eu não vejo o INSS criando muitas questões, não. Eles realmente reconhece como contribuições, entendeu? Apesar de não constar no QNIS, às vezes contribuições, o INSS vem considerando sim, Marconi. Isso que a minha experiência lá, vem considerando esse tempo de contribuição. Realmente, esses contribuintes individuais que a gente tem mais problemas. Às vezes, pagam as contribuições com atraso, entendeu? Às vezes só pagam as contribuições depois que tem a necessidade de algum benefício, como auxílio maternidade, auxílio doença, aí que vão fazer as recolhimentos pretérito. Esses casos a gente tem uma problemática maior, que inclusive dependendo da situação, é considerado até uma espécie de fraude, entendeu? A pessoa só recolher depois que tem necessita de algum benefício. E as pessoas têm que entender, Marconi, que previdência é seguro. É como se fosse um seguro de vida, um seguro de acidente. Então veja, se eu for no banco
DPVAT, né? DPVAT, se eu for no banco, quando eu morro não tem jeito, eu não vou no banco, né? Mas vamos supor, eu vou no banco, me acidentei. Aí depois que eu me acidentei, que eu vou no banco fazer um seguro. Aí faço o seguro. Aí eu quero receber por um acidente que ocorreu mês passado, o banco não vai pagar. Não adianta. É a mesma coisa, eu vou fazer um seguro de carro. Bati hoje, vamos supor, vim pra cá, bati com o carro. Aí eu vou, semana que vem, fazer um seguro de carro. Aí, não, tá tudo bem. Aí eu quero que o seguro me pague o acidente de hoje, que ocorreu uma semana antes. Tem lógica isso? Não tem lógica isso. É claro, a pessoa às vezes não tem ciência disso. Não estou falando, tem gente que faz sabendo disso, tem gente que faz sabendo disso, tem gente que não sabe. Então vamos supor, eu sou autônomo, não estou recolhendo nada, estou recolhendo nada. Sofro um acidente, ou tenho uma doença que me impossibilita de trabalhar. Aí eu vou querer contribuir depois, o INSS não vai pagar e nem o judiciário vai conceder. Por quê? Ela teve, é o que a gente fala, doença pré-existente, que é a incapacidade que eu tenho antes de começar a contribuir para a Previdência. Então tem certas coisas que não são possíveis. Por exemplo, aí a gente vê até, é uma questão de fraude, às vezes. A pessoa sofre um acidente, vai para o hospital. Aí dentro do hospital ela começa a pagar o INSS, nunca pagou, aí começa a pagar o INSS. Aí parente, que é evidente que não pode sair do hospital, o parente paga o INSS para ele, e aí ele vem a falecer. Os dependentes não vão receber pensão por morte, porque a gente viu que, e o judiciário tem estado atento a isso, ela só pagou porque está praticamente se verificando que ela não vai sobreviver. Então essas questões mais intrincadas, essas questões mais nebulosas, são difíceis realmente do INSS conceder e do judiciário conceder isso, acatar esse pleito da pessoa. Tá? Então a pessoa ela tem que entender que previdência é seguro. É um seguro como um outro qualquer, um seguro de veículo, um seguro de vida, um seguro de acidente, etc. e tal. O juiz é o aplicador da lei, né? O juiz ele pode inventar também, né? Eu vejo um entendimento, doutor Elmo lembrou, um entendimento muito equivocado entre as pessoas. As pessoas ficam doentes e não sei quem disseminou esse entendimento, que depois de ficar doente e pagar um ano, ela voltaria a ter direito ao auxílio-doença, o que não é verdade, porque a doença dela é pré-existente às contribuições. Ela realmente voltou a ter qualidade segurado, mas não bateu direito àquela auxílio-doença que é pré-existente ao retorno dela ao sistema do INSS. Eu até tô lembrando, não sei se tem tempo ainda para falar, ô Marconi. Não posso dizer se isso está certo ou está errado, mas veja só que questão injusta. Está disseminado pela cidade aí, não basta recolher uma vez no ano, um mês só. Olha, eu não arriscaria em fazer isso. Eu não aconselharia o telespectador a recolher um mês, uma vez por ano. É injusto. É injusto. A pessoa que trabalha e recolhe 12 meses no ano vai ter o mesmo direito aquele que recolhe uma vez por ano. Tem alguma coisa errada aí. Então, por lógica, tem alguma coisa errada aí. Eu posso até dizer, um processo eu peguei e não concedi. Não está certo a pessoa pagar uma vez só a cada ano. Eu não estou dizendo pagar uma vez por ano atrasado os 12, não. É pagar uma vez só, um mês no ano inteiro. Só para não perder a qualidade. Só para não perder a qualidade. É claro, a pessoa ela está tentando sair das regras do seguro social. É como se eu fizesse um seguro de carro para pagar, vamos supor, meu seguro ficou anual R$1.000. Aí eu tenho que pagar, vamos botar para facilitar, com 1.200. Eu tenho que pagar R$100 todo mês. É como se eu quisesse pagar só no fim do ano R$100. Está errado, isso não é possível. Eu não estou dizendo que é fraude, mas é uma burla ao sistema. Quero agradecer a presença do Dr. Elmo, a presença da doutora Nívia, também do Dr. Ramon. E eu vou começar pelo Dr. Ramon, a fim de que ele faça as suas considerações finais. Marconi, o que a gente vê na prática é uma desinformação muito grande da população. Tipo,
a população se informa com meios errados. Hoje a internet é muito prejudicial ao direito. Eu vejo que as informações que rolam na internet, entendeu? Passam de uma pessoa muito para outra. Tem entendimentos muito equivocados na internet, às vezes de pessoas que nunca entraram numa faculdade de direito. Então, a orientação que te passa, as pessoas se orientarem com um profissional qualificado, entendeu? Porque a gente vê uma desinformação muito grande e acaba as pessoas sendo prejudicadas futuramente, principalmente nessas questões previdenciárias. E muitas informações vinculadas, às vezes, meu vizinho contribui dessa forma, eu posso também, entendeu? E uma recomendação que te passa é procurar um especialista, procurar a gente, se for o caso, lá no núcleo, entendeu? Para a gente esclarecer sobre esses fatos, porque a gente vê realmente uma desinformação muito grande entre a população e acaba prejudicando futuramente, e às vezes a pessoa só descobre que não está fazendo errado, não está contribuindo certo, quando necessita de um benefício. E aí já é tarde. Quero agradecer a doutora Nívia pela sua presença e as suas considerações finais. Eu que agradeço, Marconi, muito obrigada pelo convite. Eu gostaria de deixar posso deixar o telefone lá do Núcleo de Prática Jurídica, deixar o nosso telefone para o telespectador aí. O nosso telefone é 2525-1520. Você pode ligar, agendar um horário. Se tiver dúvida para esclarecer, como o Dr. Ramon falou, né, é necessário que você busque busque informações antes de acontecer alguma coisa, para você estar sempre antenado aí com as questões do direito, para que depois que aconteça você não seja surpreendido com um prejuízo e não consiga rever o seu direito. O nosso núcleo de primeiro atendimento funciona lá no Juizado Federal com o Dr. Ramon às segundas e quintas-feiras, a partir de meio-dia até às 5. Então você pode procurar lá. O núcleo é aberto a toda a comunidade, o núcleo de prática jurídica também. E se você conhece um advogado, procura ter conhecimento daquilo que você realmente necessita, para que você não fique ouvindo, como o Dr. Ramon falou, ouvindo uma coisa aqui, outra lá, busca na internet uma informação errada e depois acaba sendo prejudicado. Eu agradeço muito e quero parabenizar aí o seu programa, que realmente tem levado à comunidade aquilo que a comunidade precisa, e é isso que a gente está precisando, de programas informativos e que possam ajudar aquelas pessoas que necessitam. Parabéns. Eu que agradeço pelo carinho, doutor Elmo, mais uma vez eu agradeço a presença do senhor, e desde já a produção está conversando inclusive com a equipe do Dr. Elmo, também da doutora Nívia e do Dr. Ramon, a fim de que eles possam ficar em função do grande número de ligações, para a gente estender um pouquinho o programa. Então a gente vai terminar esse programa, vai começar um outro bloco, a fim de que possa o telespectador entender melhor a respeito de vários outros problemas que as perguntas vieram, que eles vão esclarecer em respeito a você, telespectador. Doutor, muito obrigado pela presença do doutor. Que isso, Marconi, para mim é até bom, porque o pagamento vai ser dobrado. Né? Mas, brincadeiras à parte, Marconi, a gente sempre, eu estava conversando com a doutora Nívia, o doutor Ramon, falta informação. E não é de pouca gente, não. É de muita gente. E quando a gente fala de muita gente, é muita gente. Humilde, miserável, pobre, mediano, rico. Todo mundo tem dúvidas. E um dos objetivos do programa, que eu acho muito bom, é o seguinte: o telespectador pode até falar, pô, mas a doutora Nívia falou isso do direito do consumidor, isso está injusto, não sei o quê e tal. O Elmo falou que tem que pagar, é um absurdo, é muito caro, etc e tal. O nosso objetivo aqui, Marconi, eu acho o seguinte: a gente não está querendo dizer que está certo ou que está errado, que deveria ser assim ou que deveria ser assado. O que a gente está aqui é dizer o seguinte: olha, é dessa forma e tem que ser conduzido dessa forma. E qualquer dúvida, principalmente contratar ou se aconselhar com pessoas indicadas. A gente nós 4 passamos aqui 5 anos, todo dia, várias horas de dia e de noite, estudando uma coisa que
a gente não detém todo o conhecimento suficiente. E veja, nós passamos muitos e muitos tempos e já estamos nessa área há muitos anos. Aí, eu tenho até uma advogada que ela vai saber, que eu não vou falar aqui o nome, mas ela sabe, ela odeia quando o cliente chega e diz, olha, eu vi isso na internet. Primeira coisa, né, doutor Ramon? Informações incompletas, informações errôneas, informações que você tem que puxar e fazer um link, um agregado com outra informação que às vezes a pessoa não teve acesso. Os curandeiros jurídicos. Pois é, curandeiros jurídicos, não queria falar isso, né? Mas os curandeiros jurídicos. Então é muito chato, e tem alguns advogados vieram já falar comigo, uma advogada até que é mais incisiva, ela fala, olha, eu não vou discutir com o cara da internet, eu não vou discutir com o Google. É um absurdo, porque a pessoa teclou uma palavra, ou 3 ou 4 palavras, e acha que já tem a resposta dela completa ali. E nós ficamos 5 anos, nós todos e todos os profissionais do direito passaram 5 anos na faculdade, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Porque se fosse assim, não precisava nem ter faculdade de direito. Não precisava ter aperfeiçoamento, não precisava a gente ter que comprar livro novo, ler lei nova, e isso tudo. Por quê? Eu estou criticando a pessoa que faz isso? Não. Às vezes ela não tem ciência disso. Uma pessoa que odeia conversar comigo é o meu pai. O meu pai acha que tudo que eu falo é errado. Ele acha que o que aparece na televisão, nas outras estações, é o que está certo, é o que ele leu no jornal que está certo. E nós sabemos, né, doutora Nívia, doutor Ramon, principalmente. Às vezes a gente lê notícia de jornal e fala assim, que absurdo isso aqui, meu Deus do céu, como que escreveram isso? É automedicação. Que é um absurdo isso aqui. Mas, enfim, então o objetivo, eu acho, que é esse. Ainda que a pessoa não saiba o que a gente falou, uma outra coisa que a gente tenha falado aqui, para consultar um advogado ou procurar o núcleo de atendimento. Doutor, então, muito obrigado pela sua presença. Desculpa só ter me estendido. Agradeço também a doutora Nívia, agradecemos ao doutor Ramon, agradecemos à Universidade de Estácio de Sá por ter permitido que tanto o doutor Ramon como a doutora Nívia estivesse presente aqui. Agradecemos também o Poder Judiciário, a fim de que permitiu que o doutor Elmo estivesse aqui com a gente nesse debate que com certeza engrandeceu muito a você, telespectador, a toda a sociedade, a fim de conhecer melhor os seus direitos e também os seus deveres. Afinal de contas, o direito não socorre aqueles que dormem. Nova TV, nossa força, nossa voz.